de hoje é sobre classes de palavras. E aí a gente vai ver 3 dessas classes de palavras, que são o substantivo, artigo e o adjetivo. Bom, elas pertencem ao grupo de classes de palavras variáveis. Então, o que seria isso, né? As classes variáveis. Seriam aquelas que variam em gênero, número e grau, ok? E aí a gente tem aqui 2 exemplos. Então, eu marquei em vermelho os substantivos, em azul o artigo e o adjetivo, porque eles estão diretamente relacionados, ligados a um substantivo, ou para modificá-lo, enfim. Eles têm uma função ali quando estão ligados a um substantivo. Então, o artigo ele define, né, ou determina o substantivo, o adjetivo ele está ali com a função de dar uma característica a esse substantivo. Então, são 2 classes, né, esses 2 elementos, eles estão diretamente ligados ao substantivo. Então, a gente tem aqui, a prova estava difícil, então a gente tem o artigo a, feminino, né, definido, e o adjetivo fácil. Então, como prova é uma palavra feminina, um substantivo feminino, a gente utiliza o artigo feminino definido, singular. O segundo exemplo, o menino é esperto, então você tem ali o menino, um menino específico, um menino determinado, o menino, e é uma característica desse menino, né, de ser esperto. Então, o artigo está ali para determinar ou indeterminar esse substantivo, né, esse nome, e o adjetivo ele está ali para dar uma função, uma característica a esse nome, a esse substantivo. Então, eles estão sempre ligados a esse substantivo. Bom, primeiro a gente vai ver os artigos, né? Então, os artigos, o que é? É uma classe de palavra variável, né? E ele sempre vai ser anteposto a um substantivo, ou seja, vai ser sempre colocado antes de um substantivo. Ele pode ser definido, né? Ou indefinido. E ele vai sempre atribuir, né? Vai ter sempre vai sempre definir o gênero, né? O gênero, quando a gente fala de gênero, a gente está falando de masculino ou feminino, ou o número, que é singular plural. Então, ele vai estar sempre ligado a um substantivo, vai ser sempre posto antes desse substantivo, então ele vai estar anteposto ao substantivo, definindo o gênero ou número. Quando a gente está falando de gênero, a gente está falando de gênero masculino ou feminino, e quando a gente está falando de número, a gente está falando de singular ou plural. Quais são os artigos? Eles podem ser definidos, né? Ali para definir, para identificar. Então, ele é o ou a, né? Os, as. Ou ele pode ser indefinido, uma, uns, umas, né? Qual é a função? Os artigos definidos indicam um ser definido, preciso, né? Então, dá uma precisão quando a gente utiliza um artigo definido. Quando a gente está utilizando um artigo indefinido, como o próprio nome já diz, ele é indefinido, ele é impreciso, vago. A gente não tem a certeza do ser específico, né? Do ser especificado lá. Então, a gente tem aqui alguns exemplos. Então, comprei o livro de pintura que você me recomendou e comprei um livro de pintura. Quando eu digo comprei o livro de pintura que você me recomendou, é um livro específico. Eu estou determinando, não é qualquer livro. É um livro específico que alguém determinou, ok? Quando eu digo comprei um livro de pintura, aí ele está indeterminado. Pode ser qualquer livro de pintura, não é um livro específico. Então, a ideia de você se valer de um artigo definido ou indefinido é para você precisar aquele substantivo. Ou você vai dar uma precisão utilizando um artigo definido, ou você vai dar uma imprecisão ao utilizar um artigo indefinido. Bom, algumas das propriedades desse artigo. Ele pode se juntar a uma preposição, então eu posso, nos usos de crase, né?
eu vou me valer de um artigo definido a mais a preposição, e aí eu tenho o fenômeno da crase. Então, não foi a festa. Então, você tem esse a craseado, que ali está indicando que você tem um artigo definido a mais a preposição a exigida pelo verbo ir. Então, uma das propriedades dele é se juntar a uma preposição para a ocorrência do fenômeno da crase. Outra propriedade, ele define o gênero e o número do substantivo. Então, o artista, a artista, os artistas, as artistas. Então, você tem ali como indicar o gênero e número daquele substantivo. Então, quando eu digo o artista, é uma pessoa do sexo masculino e é uma única pessoa. Quando eu digo os artistas, são várias pessoas, né, são vários artistas do gênero masculino. Quando eu digo artista, é uma pessoa somente, né, do gênero feminino. Bom, ele também pode substantivar qualquer palavra, quando antes dela, então se ele for colocado antes de alguma palavra, né, se eu colocar um artigo antes de alguma outra palavra, de um advérbio, de um adjetivo, eu vou estar substantivando aquela palavra, ou seja, ela vai deixar de funcionar como aquela classe de palavra original dela, e ela vai estar ali tendo uma função de substantivo. Então, o artigo, ele tem essa característica também, ele tem essa propriedade de poder substantivar uma palavra, claro, sendo colocado antes dessa palavra. Então, aquele jeito de falar só pode significar um sim. Então, sim é um advérbio. Originalmente, sim é um advérbio. Só que quando eu coloco aquele jeito de falar só pode significar um sim, esse artigo aqui indefinido é anteposto a esse advérbio, ele muda a classe de palavra. Ele não mais funciona como um advérbio. Ali ele está funcionando como um substantivo, né, como um nome. Então, ele perdeu aquela característica de advérbio. Então, uma das propriedades do artigo é se ele for colocado anteposto a uma outra palavra, ele está ali substantivando, ou seja, está tirando a característica daquela determinada classe de palavra para transformá-la em um substantivo. Um artigo indefinido antes de um numeral transmite ideia de tempo ou quantidade aproximada. Então, faltam uns 3 anos para que as casas prometidas pelo governo sejam entregues. Então, sempre que eu coloco um artigo indefinido antes de um numeral, ele vai estar ali com uma ideia ou de tempo ou de quantidade aproximada. Então, quando eu digo faltam uns 3 anos para que as casas prometidas pelo governo sejam entregues, ali eu estou falando de tempo, né, da quantidade de tempo. Então, faltam 3 anos, faltam uns 3 anos. Então, sempre que eu colocar um artigo indefinido antes de um numeral, ou ele vai estar imprimindo a ideia de tempo ou a de uma quantidade aproximada. Então, falei com ele sobre o assunto umas 20 vezes. Então, esse umas ali, antes desse numeral, está dando uma ideia de quantidade aproximada, né? Falou sobre o assunto umas 20 vezes. Então, tem ali impressa, né, no contexto dessa frase, a ideia de uma quantidade aproximada de vezes que foi falado sobre o assunto. Então, essas são são as características, as propriedades que o artigo tem, além de ser aquele elemento que determina ou indetermina o substantivo, define ou indefine o substantivo. Bom, o substantivo, né, é uma classe de palavra que é variável também. Então, a gente está vendo 3 das 10 classes de palavras. Essas 3 são as classes, pertencem às classes variáveis, que a gente viu o artigo, agora a gente está vendo o substantivo. Então, ele varia em gênero, e número e grau. Então, quando a gente está falando de gênero, masculino ou feminino,
número, singular, plural, e o grau é o aumentativo ou diminutivo, além de serem palavras que nomeiam seres de um modo geral, né? Então, qualquer coisa que a gente dá um nome, nomeia, é um substantivo, né? A gente está se referindo a um substantivo. Então, quais são esses seres em geral? Pode ser nome de pessoas, nome de animais, nome de coisas, nome de lugares, de ações, qualidades, o estado do ser, enfim, qualquer coisa que a gente nomeia, aquele nome ali vai ser um substantivo. Então, em relação à função do substantivo, quanto à sua formação, né, a sua origem, como ele foi formado. Então, quanto à sua formação, os substantivos eles podem ser de 4 maneiras. Ou eles podem ser primitivos, né, originalmente, aquilo dali, ou eles podem ser derivados, ou seja, eles derivados de algum outro nome, eles podem ser simples ou composto. Já quanto ao ser, ao elemento que eles designam, né, ele pode funcionar como um substantivo comum, um substantivo próprio, um substantivo concreto ou um substantivo abstrato. Então aqui a gente tem alguns exemplos de substantivos quanto à sua formação e quanto ao elemento que eles designam. Então, um substantivo primitivo, né? Alguns exemplos de substantivos primitivos. Então, a gente tem casa, pedra, chuva, são elementos, são nomes, são substantivos que a gente classifica, né? Caracteriza como primitivo. Eles não vieram de uma outra palavra. O derivado, então a gente tem casinha, pedreiro, chuveiro, que são substantivos derivados de casa, pedra e chuva, né, respectivamente. Quando a gente, uns exemplos de substantivos simples, sol, amor, mão, quando a gente está falando de substantivo simples, a gente está falando de substantivos que são formados por apenas um radical, ok? Que aí a gente tem o substantivo composto. Então, se tem apenas, é formado por apenas um radical, a gente classifica como substantivo simples. Quando tem mais de um, é um substantivo composto. Por exemplo, pé de moleque, mão de obra, girassol, são substantivos que são compostos, né? Tem mais de um elemento para compor esse nome. Substantivo comum, país, menino, galinha. Então, quando designa seres de mesma espécie. Então, aquele grupo lá de meninos, né? Então, são as crianças lá que têm uma mesma faixa etária, por exemplo. Então, designam seres de mesma espécie, os meninos lá. Enfim, galinha são aqueles seres, designam seres da mesma espécie lá de aves. O próprio. Então, próprio é o mais fácil da gente visualizar. As pessoas geralmente confundem um pouco simples e comum. Então, substantivos próprios, Sofia, Brasil, Santa Catarina. Então, uma das características, né, para a gente sinalizar que se trata de um substantivo próprio é a presença da letra maiúscula, da letra inicial maiúscula. Então, sempre que a gente estiver escrevendo substantivos próprios, a gente tem que colocar a letra inicial em maiúscula. Substantivos concretos. Então, a gente tem caneta, Maria, São Paulo, vento, seca, estes últimos como fenômenos, né? O vento e a seca. Então, quando a gente fala de concreto, é uma coisa que a gente consegue sentir, que a gente consegue pegar, palpar. Então, eu consigo pegar uma caneta. Maria é um ser, né, concreto. São Paulo, apesar de a gente não conseguir pegar, né, visualizar, a gente tem a questão das fronteiras. Então, são coisas que a gente consegue visualizar. Então, quando a gente consegue visualizar, a gente diz que se trata de substantivos concretos. O vento a gente consegue sentir, enfim. O abstrato, bondade, saudade, amor, estouro, doença, morte, vida. A gente não consegue, não é palpável. Enfim, geralmente os substantivos abstratos, eles se originam de verbos ou adjetivos, né?
Então, no geral, por exemplo, você tem estudar, você pode transformar em estudo, né? Sei lá, o amor, o amar, você pode transformar em amor. Enfim, geralmente, os substantivos abstratos, eles são originados a partir de verbos ou adjetivos. E os coletivos, né, que é aquele que indica um grupo, por exemplo, exército, né, o grupo lá de soldados, constelação, o grupo de estrelas, cardume, o grupo de peixes, né, lá, o coletivo de peixes. Então, quanto à sua formação e quanto ao elemento que designa, a gente tem esses grupos aqui de substantivos. Bom, quanto ao gênero, né? O substantivo pode ser de duas maneiras, biformes ou uniformes. Quando a gente está falando de substantivos biformes, a gente está falando que a gente tem duas formas para designar, uma o masculino e a outra o feminino. Então, biformes, né? Pensa nesse prefixo bi que indica o dois, né? Duas formas. Então, você tem uma forma para indicar o feminino e uma forma para indicar o masculino. Então, vaca, boi, né? Você tem vaca para designar esse grupo lá de feminino e o boi para indicar o masculino. Quando a gente está falando de uniforme, é uma única forma que você tem para designar tanto o masculino quanto o feminino. Lembrando que a gente está falando de gênero, né? Masculino ou feminino. Então, a gente tem duas maneiras para designar esse gênero, no caso dos substantivos. Eles podem ser biformes, tem uma forma para masculino e uma para feminino, ou eles podem ser uniformes. Você tem uma única forma para designar esse masculino e esse feminino. Mas esse uniforme, ele se subdivide em três formas. A gente tem os substantivos uniformes epicenos, que a gente vai sempre utilizar para plantas ou animais. Então, você tem jacaré. Jacaré só tem uma forma para você indicar. Então, você precisa de um outro elemento para indicar que se trata de masculino ou feminino. Então, a presença da palavra macho ou fêmea é a que vai designar se trata do gênero masculino ou feminino. Então, jacaré macho, jacaré fêmea. Você tem uma única forma para designar, que é jacaré. E aí, quando você quer especificar se trata do gênero masculino ou feminino, você tem que colocar macho ou fêmea. Lembrando, os uniformes epicenos é o que a gente utiliza para plantas e animais. O comum de dois gêneros e os sobrecomuns vai estar sempre se referindo a pessoas. Então, os uniformes epicenos, plantas e animais. O comum de dois gêneros e os sobrecomuns vai sempre se referir a pessoas. Tá falando de gênero, né? Então, o comum de dois gêneros, você tem o colega e a colega, motorista, motorista. Então, uma maneira de você identificar se trata de masculino ou feminino, ou acrescentando um artigo ou um adjetivo. Então, quando a gente está falando de substantivo, do gênero, né, do substantivo uniforme e o comum de dois gêneros, é que você tem uma única forma, né, você está falando de substantivos uniformes, você tem uma única forma para designar o masculino e o feminino. E aí, quando a gente está falando de comum de dois gêneros, a única maneira que a gente tem para sinalizar que se trata de masculino ou feminino, ou se valendo de um artigo, né, ou de um adjetivo. E aí você tem o colega, a gente utilizou um artigo, então se trata do masculino, a colega, um artigo feminino para sinalizar que se trata de um feminino. Motorista descuidado, motorista descuidada. Então, a gente se valeu aqui de um adjetivo para sinalizar que se trata de masculino ou feminino. Então, quando a gente está falando de gênero de substantivos, gêneros de substantivos uniformes, comum de dois gêneros, é quando você consegue diferenciar por meio de um artigo ou de um adjetivo, ok? O sobrecomum,
a gente não tem, só o contexto mesmo é que vai indicar. Por exemplo, a criança. Então, a criança pode ser tanto masculino quanto feminino. Então, é só o contexto, né? O bebê pode ser tanto masculino quanto feminino. Então, o contexto, os elementos que estiver envolvendo aquele contexto de fala ou de escrita é que vai indicar se trata de masculino ou feminino. Então, quando a gente está falando de comum de dois gêneros, a gente tem um artigo ou um adjetivo para caracterizar, para sinalizar se trata de masculino ou feminino. Quando a gente está falando de sobrecomum, a gente não tem esse elemento. A única maneira de saber se trata de masculino ou feminino é dentro de um contexto. Então, comum de dois gêneros e sobrecomum, gênero uniforme dos substantivos que vai estar sempre se referindo a pessoas. E aí, o comum de dois gêneros, a gente tem o artigo ou adjetivo para sinalizar se trata do gênero masculino ou feminino. E no caso do sobrecomum, a gente não tem, é só o contexto mesmo, porque você só tem uma única forma para indicar esse masculino e feminino, como é o exemplo de a criança ou o bebê. O contexto é que vai indicar se a gente está falando de masculino ou feminino. Bom, agora quanto ao grau. Quanto ao grau, o substantivo ele pode ser do grau aumentativo ou grau diminutivo, né? Aumentativo é uma coisa ascendente, vamos pensar assim. O diminutivo é descendente, né? É menos. Então, o aumentativo, tanto o aumentativo quanto o diminutivo, eles podem ser analítico ou sintético. Quando a gente está falando que um grau de um substantivo ele é analítico, é porque a gente está acrescentando um adjetivo para indicar esse grau, que pode ser aumentativo ou diminutivo. Então, no caso do grau do substantivo analítico, né, o grau analítico, a gente vai acrescentar uma outra palavra para indicar se trata de aumentativo ou diminutivo. Então, menino grande, então acrescentei o adjetivo grande e esse adjetivo sinaliza que é um aumentativo analítico, porque eu coloquei um adjetivo para indicar esse aumentativo. O sintético, a gente não acrescenta uma nova palavra, a gente acrescenta um sufixo. Então, sufixos são aqueles elementos que a gente coloca no final da palavra. Prefixo a gente coloca antes, sufixo a gente coloca depois. Então, mãe, mãezinha, esse zinha é o sufixo que a gente coloca no final da palavra. Então, fazer, refazer é um prefixo que a gente coloca antes da palavra. Então, quando a gente está falando de grau analítico, a gente está falando de acrescentar uma nova palavra para indicar aumentativo ou diminutivo. Quando a gente está falando de grau sintético, a gente está falando de acrescentar um sufixo àquela palavra para indicar aumentativo ou diminutivo. Então, o grau do substantivo aumentativo analítico, menino grande. Então, acrescentei um adjetivo para indicar esse aumentativo. O sintético, homenzarrão. Então, eu acrescentei um sufixo para indicar esse aumentativo sintético. O diminutivo, menino pequeno. Então, eu acrescentei um adjetivo para caracterizar esse grau diminutivo. E homenzinho, eu acrescentei um sufixo para indicar esse diminutivo sintético. Então, analítico, né, se tratando de substantivos. O analítico, eu vou colocar uma outra palavra para indicar se é aumentativo ou diminutivo. E o sintético, eu vou acrescentar um sufixo para indicar o aumentativo ou o diminutivo. Bom, no caso agora dos adjetivos, então são as três classes que a gente viu. O artigo, as funções do artigo, quais são os artigos, o substantivo, né, o seu número, né, masculino, o seu número singular plural, o seu gênero masculino feminino e o grau aumentativo e diminutivo. E agora a gente vai ver os adjetivos, que também tem ali uma função que estão sempre ligados a um substantivo para caracterizá-lo,
enfim, para dar alguma característica, indicar alguma coisa daquele ser. Então, é uma palavra, uma classe de palavra que varia também, é uma classe de palavra variável, que varia em gênero, número e grau também, assim como o substantivo. E também são palavras que caracterizam objetos e seres, expressando qualidade, aparência ou modo de ser. Então, a função de um adjetivo é de caracterizar, né, de indicar essa qualidade. Quanto à sua formação, ele pode ser primitivo, derivado, simples ou composto, ou pode ser um adjetivo pátrio. E aí a gente tem primitivo, né? O adjetivo feliz, né? Quando a gente está falando de primitivo, é aquela palavra que é a origem, original, né? Ela é primitiva. E a partir dela você pode gerar novos vocábulos, como por exemplo felicidade. Você pode gerar um substantivo a partir desse adjetivo. No caso aqui de um derivado, você tem o verbo conhecer e você pode derivar desse verbo o adjetivo conhecido. Você tem o trabalho, o substantivo trabalho, e você pode originar o adjetivo trabalhador. Então, quando a gente está falando de adjetivos derivados, são aqueles adjetivos que já existe uma palavra e ele surgiu, ele se originou a partir daquela palavra primitiva. Então, por isso, ele é um derivado. O substantivo simples é aquele mesma situação de um núcleo, né? E aí você tem brasileiro, inteligente, estudiosa, são adjetivos simples. O composto é que tem mais de um. Então, simples só tem um radical e o composto tem mais de um. Então, lembrando que a gente está falando de adjetivos, de elementos que caracterizam, né? Que dão alguma qualidade desse ser, ok? Então, a gente tem como exemplo de adjetivo composto, cabelo castanho escuro. Então, castanho escuro é um adjetivo que está caracterizando, né, que está qualificando esse cabelo, e ele é composto porque ele é formado por duas palavras. Evento luso-brasileiro, a mesma situação, você tem ali luso-brasileiro, que é um adjetivo, né, que está qualificando esse evento. Não é um evento inglês, não é um evento japonês, enfim, é um evento luso-brasileiro, que tem relação com Portugal e Brasil. Então, esse luso-brasileiro é um adjetivo que está caracterizando, qualificando o evento, está dando uma característica para esse evento. O pátrio, né, que aí você tem referente a nomes de lugares, então a Áustria gera o austríaco, então uma pessoa que nasceu na Áustria é um austríaco, uma pessoa que nasceu no Espírito Santo é um capixaba. Então são adjetivos pátrios, né? São o nome daquela pessoa que a gente chama, né? Caracteriza, qualifica aquela pessoa que nasceu em determinada região, assim como quem nasce no Rio de Janeiro é carioca. Então, os adjetivos pátrios referentes à nacionalidade. Então, você nasce naquele lugar, você tem um nome para se referir às pessoas que nasceram naquele lugar. Quanto ao gênero, lembrando que isso aqui é quanto à formação, né? Quanto à formação de um adjetivo, ele pode ser primitivo, derivado, simples ou composto. Agora, quanto ao gênero, né? Quanto ao gênero, o adjetivo pode ser uniforme, ou seja, você só tem uma forma para indicar o masculino e o feminino. Por exemplo, feliz é um adjetivo, né? E você só tem essa única forma para indicar o masculino e o feminino. Então, menina feliz, menino feliz. Então, ele não muda, né? O gênero dele não muda, ele se mantém daquela mesma forma. Então, a gente diz que ele é uniforme. Esse uni, que indica esse prefixo uni, que indica um, e forma, que é forma. Então, uma única forma. E aí você tem feliz, né? Que não vai mudar tanto para se referir quanto substantivos do gênero feminino ou masculino. Vai se manter daquela mesma forma.
Quando a gente está falando de adjetivos biformes, a gente está falando de adjetivos que têm uma forma para indicar o masculino e uma forma para indicar o feminino. Então, homem cristão seria o adjetivo cristão para indicar o masculino, mulher cristã seria a forma, né, do adjetivo para indicar o gênero feminino. Então, os adjetivos também podem ter, quanto ao gênero, ter essas duas formas, uniformes ou biformes. Uniformes é que você só tem uma maneira de indicar tanto o gênero masculino quanto feminino, e o biforme você tem duas maneiras para indicar esse gênero masculino e o gênero feminino. Quanto ao número, né? Número singular plural. Os adjetivos podem ser simples, e aí eles seguem a regra lá do substantivo. Você tem uma única forma para... você tem mais de uma forma, né, para indicar o plural. Então, se você tem bife, está no singular, então bife cru, né? Cru seria o adjetivo que está caracterizando, qualificando esse nome, esse substantivo. E aí você tem o plural, bifes crus. Então, ele vai concordar lá com o plural desse substantivo. Isso quando está falando de adjetivos simples. Mas, atenção, substantivos empregados como adjetivos não variam. Então, se você tem uma palavra que originalmente ele é um substantivo, mas você está utilizando ele como uma forma de adjetivo, ele não vai variar. Quando a gente fala variar, é variar em gênero, número, enfim, grau, enfim, não vai variar. Então, por exemplo, blusas rosa. Originalmente, rosa, a palavra rosa, é um substantivo. Aqui ele está sendo utilizado como um adjetivo, ele está caracterizando uma qualidade da blusa ser rosa. Então, como a gente tem blusas no plural, rosa não vai, porque esse substantivo está aqui, nesse contexto de frase, assumindo uma função, uma característica de um adjetivo. Então, substantivos empregados como adjetivos, eles não variam, nem gênero, nem número e nem grau. Então, ternos cinza. Então, cinza originalmente é um substantivo, mas aqui ele está funcionando como um adjetivo. Então, se está funcionando como um adjetivo, ele não vai variar. Lembrando que os adjetivos eles sempre são colocados após os substantivos. Bom, os adjetivos compostos. Então, a gente viu os adjetivos simples, né? Quanto ao número, os adjetivos simples, a gente vai ver os exemplos com adjetivos compostos. Então, por exemplo, camisas verde claras, ciências político-sociais. Nos adjetivos compostos, só o segundo elemento que varia. Nos adjetivos compostos, só o segundo elemento que varia. Então, composto, quando a gente fala de composto, a gente está falando que tem mais de um elemento, né? O simples só tem um elemento. Quando a gente está falando de composto, tem mais de um elemento que está dando ali aquela característica, né? O adjetivo ele tem essa função de dar uma característica. Então, quando a gente tem um adjetivo e a formação dele é uma formação composta, ou seja, tem mais de um elemento, quando a gente está fazendo o número, né, singular ou plural, se é um adjetivo composto, é só o segundo elemento que varia. O primeiro fica no singular. Então, por isso, camisas verde claras, ciências político-sociais. Porque quando a gente está falando de adjetivos compostos, só o segundo elemento que vai para o plural. O primeiro se mantém da mesma forma. Exceto em calça azul marinho e terno azul celeste. Então, azul marinho e azul celeste
são adjetivos compostos que não variam, nunca vai ser sempre azul marinho e azul celeste. Pode ser singular ou plural, a gente vai manter essa mesma forma. Então, por isso, calças, azul marinho, ternos, azul celeste, porque essas cores, azul marinho e azul celeste, elas não variam. Bom, os adjetivos compostos, né? Estou falando de adjetivos compostos, formados por um adjetivo e um substantivo. Então, se você tem lá um adjetivo composto que tem um adjetivo e um substantivo, não vai variar. Então, meias, verde, abacate. Então, verde ali funcionando como um adjetivo e abacate um substantivo. Então, sempre que vocês tiverem a formação, né, um adjetivo composto, adjetivo é o que dá qualidade. Então, ele pode ser simples, ser só um elemento, por exemplo, felicidade, feliz, esperto, inteligente. Pode ser formado só por uma palavra, né? Simples, ou ele pode ser formado por mais de uma, que é o composto. Quando ele é formado por mais de uma, que a gente diz que é o adjetivo composto, e se esse composto é formado por um adjetivo mais substantivos, essa ordem, adjetivo, substantivo, ele não vai variar, ou seja, não vai ter o número plural. Então vai ser meias, verde, abacate, verde ali como adjetivo, abacate, substantivo. Então, verde abacate forma um substantivo, um adjetivo composto. Então, sempre que eu tiver um adjetivo composto formado por um adjetivo e depois um substantivo, não vai variar, ou seja, não vai haver o plural. Composto formado por palavra invariável mais adjetivo, só o adjetivo varia. Lembrando que se é uma palavra invariável, é porque ela não vai variar mesmo, né? As palavras invariáveis não variam. Então, se você tem um adjetivo composto, e esse composto é formado por uma palavra variável e um adjetivo, só o adjetivo é que vai variar. Então, bebês recém-nascidos. Então, recém é uma palavra invariável e nascido é um adjetivo. Então, quando a gente tem essa sequência de adjetivo composto formado por palavra invariável e um adjetivo, a gente só coloca no plural o adjetivo. Então, bebês recém-nascidos. Nas locuções adjetivas formadas por cor de substantivo, não varia. Então, sempre que eu tiver uma locução, e essa locução, né, estiver formada pela palavra cor, pela preposição de e mais um substantivo, não varia. Então, vestidos, cor de rosa. Não é vestidos, cores de rosas. Não é. Então, sempre que eu tiver essa sequência cor mais de mais um substantivo, não vai variar. O que vai se manter no plural é só o substantivo mesmo. O adjetivo composto que está ali qualificando, caracterizando, ele não vai variar, vai se manter daquela mesma forma. Quanto ao grau, o adjetivo pode ser comparativo ou superlativo. Quando a gente está falando de comparativo, comparativo pode ser de superioridade, inferioridade ou igualdade. Pensando em superioridade mais, inferioridade menos e igualdade equiparada. Então, quando a gente está falando do grau dos adjetivos comparativo de superioridade, a gente está falando do elemento mais do que. Então, minha cidade é mais populosa do que a sua. Então, esse mais do que indica o grau do adjetivo comparativo, que a gente está comparando, né? Duas coisas. Então, é de superioridade, então é mais do que. Os comparativos de inferioridade, né? Seus livros são menos cuidado do que os de Luísa. Então, menos do que, porque a gente está falando de inferioridade. Então, sempre comparando uma coisa a outra. Por isso que são comparativos. O comparativo de igualdade. Meu objetivo é tirar uma nota tão alta quanto em português. Então quanto seria o elemento que indica a comparação de igualdade entre os adjetivos. Os superlativos. Os superlativos eles podem ser relativos de superioridade, relativos de inferioridade,
ou pode ser um superlativo absoluto analítico, um superlativo absoluto sintético. Lembrando que a gente está falando de adjetivos, e aqui é o grau, né? Pensando em grau é aumentativo ou diminutivo. Isso aqui são só os nomes, né? Que a gente dá, as classificações, as nomenclaturas. Então, o superlativo relativo de superioridade. O carro que comprei é o mais confortável dos esportivos. Esse mais ali confortável do que, né? O superlativo relativo de inferioridade. O caminho que ele escolheu é o menos montanhoso de todos. Então, você tem ali o menos também para indicar esse relativo de inferioridade. O superlativo analítico. Você tem um advérbio, alguma palavra ali para indicar esse grau superlativo, né? E aí, quando a gente fala de absoluto analítico, a gente está falando de acrescentar uma palavra. Então, os adjetivos do grau superlativo absoluto analítico, a gente vai acrescentar uma palavra para indicar esse grau superlativo absoluto analítico. Então, no caso aqui é o advérbio muito. Então, as flores do campo são muito coloridas. O superlativo absoluto sintético, a gente vai acrescentar um sufixo. Então, lembram que todas as vezes que a gente está falando de analítico, a gente está falando de acrescentar um outro vocábulo. Quando a gente fala de sintético, é acrescentar um sufixo. Então, isso aconteceu lá no substantivo que a gente viu. Enfim, sempre que eu estiver falando de analítico, eu vou acrescentar uma nova palavra. Quando eu estou falando de sintético, eu acrescento um sufixo àquela palavra. Então, no caso do superlativo absoluto analítico, as flores do campo são muito coloridas. Então, eu acrescentei esse advérbio muito ali. No caso superlativo absoluto sintético, a prova estava facílima. E aí eu acrescentei esse sufixo ao fácil, né? Ao adjetivo fácil. E aí eu transformei um superlativo absoluto sintético. Então, quando a gente está falando de grau, a gente tem essas configurações aqui, essas nomenclaturas para designar o grau do adjetivo. Ele pode ser comparativo ou superlativo. O comparativo de superioridade, inferioridade e igualdade. E os superlativos, que podem ser relativo de superioridade, relativo de inferioridade, ou ele pode ser um absoluto sintético ou um absoluto analítico. É isso. Bons estudos.